E aí, pessoal, beleza? A última videoaula deste módulo. Nela a gente vai finalizar tudo que a gente criou até agora em uma imagem maravilhosa. Pensando nisso, eu sugeri um site que faz edição online gratuita para que esta etapa tão importante na renderização seja acessível para todos. O Photoshop é o único programa insubstituível da face da Terra. Não existe nenhum concorrente e nem outro programa que consiga fazer tudo o que ele faz. Mas, nesse site que eu estou sugerindo, a gente consegue quebrar o galho e desenvolver aí uma imagem bonitinha. É muito importante que qualquer dúvida, vocês acessem este link aqui da tela e deixem lá todas as suas dúvidas. Roberta Vendramini e eu já estamos aí finalizando um curso de pós-produção no Photoshop. Então aguardem e acesse esse link para deixar todas as suas dúvidas lá no grupo do Facebook. Então, bora para a aula? Antes de começar a nossa nova etapa aqui de finalização do render, eu tenho que dividir um momento com vocês. Quando eu me reuni com a Roberta e a gente estava conversando sobre o curso gratuito, a gente pensou numa maneira de editar essa imagem final com uma ferramenta que fosse gratuita, assim como é o Kirk. Só que no mundo da edição de imagens, não há outro programa eh, que faça o que é preciso ser feito por completo, como faz o Photoshop. Então é meio complicado. Existem inúmeras opções gratuitas, inúmeras opções que não substituem o Photoshop. Eu já disse isso antes dessa aula, mas eu vou repetir ao longo da aula, que nenhuma ferramenta, nenhum site, nada substitui o Photoshop. Mas o PicMonkey, que é o que eu vou sugerir a vocês, além de gratuito, ele oferece um excelente funcionamento online. Então a vantagem dele é que você não precisa baixar no seu computador. Ah, Heitor, mas por que não baixar alguma outra ferramenta? Porque, bem, se não for para baixar o Photoshop, eu vou recomendar que vocês não baixem outro, porque o PicMonkey dá conta e tem a vantagem de não ocupar espaço no seu computador. Então, para a gente aqui ensaiar essa etapa final, eu vou gerar essa imagem a partir de um motor bem fraquinho. Mas vamos imaginar que vocês estejam gerando a imagem no motor 19, que é o mais indicado para a imagem final. Aqui eu vou fazer do mais baixinho, que é só para a gente conseguir ilustrar essa situação. Existem duas opções. No caso do motor 19, vai chegar um determinado momento, eu vou até fazer aqui para vocês verem. Só um minutinho. Interrompi o processo bruscamente para mostrar isso aqui que eu acho que é bastante relevante. Eu já disse isso neste curso, mas eu vou repetir porque é de muita importância. No motor 19, ele é o mais completo, ele é o mais realista. Só que tem um ponto bastante relevante. Ele tem essas, 10.000 etapas para poder finalizar a imagem. É óbvio que a gente não vai esperar ele chegar até nessa infinita contagem de etapas de renderização. Como eu já falei aqui no curso, quando chegar aqui no 10, no lugar do 1 aqui, chegar no 10 ou 20, a imagem costuma estar bastante tá bastante boa, então a gente não precisa esperar chegar até esse número máximo aqui. Eu recomendo que vocês venham aqui em Render, Stop Next Pass. Vou abrir aqui novamente, Next Pass. Parar no próximo passo. É muito importante que a gente selecione essa opção de interrupção da renderização no motor 19, porque ele não vai, ele vai finalizar, ele vai dar uma ajeitadinha na imagem antes de entregar ela para a gente. O que, portanto, nós nunca vamos usar no motor 19 esse xizinho para finalizar a imagem quando estiver ali no ponto, um ponto bacana. Porque isso aqui ele vai interromper mesmo, ele vai parar e ele não vai dar ajeitadinha para entregar a imagem boa.
Então já sabem, eu coloco esse X em caso de emergência, ou como no caso de agora, que eu não quero chegar neste tipo de qualidade. Eu vou gerar aqui na qualidade baixa mesmo. Opa, perdão, não selecionei correto. Quick, motor 3, que é para eu poder gerar uma imagem só para ilustrar esse processo, porque eu já tenho imagem pronta, feita no motor 19, que eu fiz anteriormente. Só para a gente ganhar tempo e para eu me sentir um pouquinho Ana Maria Braga da renderização, de ter lá o resultado já pronto. Com o render finalizado, a gente vai clicar aqui na imagenzinha, conferir. Digamos que você fez no motor 19, vai seguir a etapa que eu ensinei, que é finalizar por aqui. Mas como aqui eu fiz um mais fraquinho só para a gente analisar essas consequências não, essas configurações. Lembrando que aqui eu apliquei o Gamma, depois eu vim aqui para o Exponential, e aí salvar imagem. Vou salvar aqui no lugar que for melhor, e aí eu coloco o nome. Entre esses tipos aqui de imagem que a gente pode gerar, claro, JPEG é o mais comum, mas eu recomendo que vocês salvem como PNG, porque ele consegue salvar em melhor qualidade, certo? Feita essa etapa, cliquei OK e tal, vai dar uma travadinha, ele fica aqui pensando, mas aí você pode salvar. E o que eu vou já direto aqui para o PicMonkey. Esse site ele é muito poderoso, ele é muito eficiente, em comparação com outras ferramentas que, claro, não sejam Photoshop. Então aqui a gente vai abrir essa imagem. Aqui eu estou logado com o login do meu irmão, mas vamos fingir aqui que eh, por causa deste login, eu tenho acesso a algumas ferramentas que vocês não têm. Mas basicamente a gente vai baixar aqui a imagem do computador, vim Edit, Computer. Vou gerar aqui, vou abrir a partir do PNG. Como a gente já fez algumas etapas, tomou algumas decisões já lá no próprio Kirk, ele já está com uma iluminação bacana, mas de repente, para uma prancha conceitual aí da faculdade, para uma apresentação para o cliente, você queira apresentar ele de outra maneira, com alguns efeitos, não sei qual é a sua necessidade. Mas aqui no PicMonkey a gente tem algumas opções bastante interessantes. A gente pode controlar brilho, aumentar ou diminuir as sombras. Nós podemos, inclusive, corrigir algumas coisas, algumas questões aí de cores que eu quase nunca recomendo isso, porque pode dar muita diferença. Você vê, eu coloquei ajuste automático, dá a impressão que vai ser algo muito bacana, mas no caso não, ele só jogou para luz branca. E como a gente configurou esse ambiente para luz amarela, é natural que a gente queira o efeito dele um pouquinho mais amarelado. Mas caso você acha que depois da imagem feita que seu cliente reclamou que está tudo muito amarelo, você pode trabalhar, claro, esse tipo de correção aqui. Então, nós temos aqui de correção de cor, nós temos aqui de exposição, que aumenta ou diminui contrastes. Isso daqui é tudo muito relativo conforme a necessidade da aplicação da sua imagem. Então, ó, tem essa ferramenta que eu costumo usar às vezes, porque ele dá uma definida, ó. Assim parece que está tudo embaçado, né? Ele dá um pouquinho de definição. Eu acho bacana, mas não é sempre que eu uso. Aqui o Sharpen, aqui do PicMonkey é o que eu acabo mais usando, ó. E a gente consegue notar uma significativa diferença. Mas ainda assim eu aplico de leve, porque senão fica artificial. Colocando aqui. Parece até que a gente colocou óculos, né? De tamanha diferença do Sharpen. Aplicado o Sharpen, nós podemos aqui vir para esse pincelzinho, que parece uma varinha mágica. Existem alguns filtros aqui que são muito comuns aí nas redes sociais. Existem, claro, os gratuitos, como esses três primeiros, e outros com essa coroazinha aqui, que eles são muito
são muito relevantes. Às vezes a gente quer criar um estilo de apresentação, seja para o cliente ou para uma prancha conceitual, a gente vai aí alterando conforme a necessidade. Aqui eu estou imaginando que seja quer ver? Uma prancha conceitual branca. Se a gente encaixar isso aqui, vai parecer uma nuvem, né? Vai ficar bem suave a borda, ela não vai ficar, na prancha conceitual não vai ficar aquela linha aqui bem delimitada aqui da imagem. Estou aqui supondo aplicações aqui desses filtros gratuitos do PicMonkey. Aqui umas opções de maquiagem, que claro a gente não vai usar. E eu vou imaginar assim, você vai fazer a apresentação para o seu cliente e naturalmente você não quer que seu cliente use quer dizer, você fez um trabalho gratuito para alguém e não quer que essa pessoa use essa imagem dizendo que é dela. Então, ó, vou ensinar vocês aqui a adicionarem um texto. Vou escrever aqui em nome da Roberta, Robertinha S2. Feito isso, vou aumentar aqui em grandão. Vou diminuir o fade aqui, que a gente consegue fazer como se fosse uma marca d'água. Só para que ficar uma marca d'água mais coerente, eu grifei o texto, eu vou deixar em branco, porque fica mais suave. A gente ainda consegue ver a imagem bonitona lá. É muito comum as pessoas colocarem assim no meio. Eu acho um pouquinho grosseiro, né? Mas, caso for a necessidade, você pode demarcar a imagem desse jeito. Mas como não é o caso, eu acredito num mundo um pouquinho mais honesto. Eu vou colocar aqui como se fosse uma identidade, como se fosse uma renderização feita pela Roberta Vendramini. Então, eu coloquei aqui o nome dela, Robertinha S2. Esse S2 é um carinho e o diminutivo também. Naturalmente, a gente está. Quando você for apresentar para um cliente ou para algum professor, você vai fazer isso bem sério. Vou aqui procurar algumas opções que sejam gratuitas. Só para a gente imaginar que isso aqui pode ser uma identidade de alguém que está começando aí com renderização, que ainda não teve o trabalho de um design gráfico para criar um logo, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver. Ah, eu tava indo no Premium, ó. Vamos pôr branco. E aqui no Color 2 a gente deixa transparente, que é ali o meinho. Aí, claro, quando a gente for encaixar o logo ou o nosso nome, a gente tem que sempre procurar um cantinho aí que exija menos da imagem, né? Eu vou apertar o botão direito em cima desse carimbo aqui, eu vou mandar para trás. Porque daí eu consigo, ó, arrumar o texto. A gente tem que pensar em camadas aqui. Robertinho S2. Estou aqui imaginando possibilidades de uso. Ah, eu vou colocar numa prancha conceitual para apresentar para o cliente. Eu quero um acabamento bacana. Você pode colocar bordas. O PicMonkey ele é muito eficiente nesses acabamentos. Você pode da maneira como você quiser. O que eu acho mais interessante da versão paga, eu só vou clicar aqui, ó, nesse T e vou dar continuidade para mostrar para vocês, é que existem algumas edições mais sofisticadas e que, lógico, quem adquire a versão paga aí tem acesso. Então a gente pode encaixar a nossa renderização e já quase que fazer uma propaganda dela além dela mesma, né? Por exemplo, imagina uma prancha conceitual com a imagem da renderização e a gente mostrando aqui as cores básicas dessa imagem. Poxa, cara, aí você coloca seu nome. É, esses templates aqui do PicMonkey, eles são fantásticos e vão te ajudar demais no seu processo criativo aí. Só uma coisinha que eu gostaria de reforçar, em relação à edição de imagens,
É isso. Você tem que ir experimentando e pensando na sua necessidade. Mas tem algo que eu acho que eu não falei no começo dessa videoaula que eu tenho que reforçar da importância dela, que é quando a gente for gerar a imagem final, a resolução. Para nós termos uma imagem com efetiva qualidade final, com um render de extrema qualidade, além do motor 19, que é o mais indicado, nós temos que prestar atenção na resolução. Lembra, eu já falei isso no começo desse curso, mas nós temos que multiplicar esse 1362 por 3, que já é um valor bem bacana, e 591 por 3, para gerar uma imagem com tamanho bem bacana. Porque esse tamanho aqui, ainda que você tenha Photoshop e vá trabalhar uma imagem desse tamanho, não vai ficar bacana. Então, dado meu último ponto, finalizada aí minha sugestão de PicMonkey para finalização da imagem renderizada, nós vamos para o último recado deste módulo incrível. Não posso terminar este módulo senão pedindo seu curtir aqui embaixo e compartilhando todos esses vídeos com seus amigos. E esse vídeo também. Siga a página da Roberta Vendramini para ficar por dentro de todas as novidades. E claro, bora pro próximo módulo?